Dizem por aí que quem vê cara não vê coração. Mas será que quem vê cara vê a conta? Hoje em dia, com as redes sociais, as coisas estão cada vez mais expostas. A nossa vida toda, a intimidade passou a ser compartilhada com quem nos segue. E aí inclui o pedido de casamento, o chá de revelação do sexo do bebê, a viagem de lua de mel, a troca de emprego, aquela festinha particular com os amigos mais íntimos. E essa imagem projetada para além da intimidade pode custar caro, sabia? E a gente não está falando só de dinheiro. Para falar do preço que a gente paga para manter uma imagem digna de postagem em rede social, é porque a gente fez esse episódio de hoje no Investidor em Foco, que está começando e que tem Ana Leone, tem Juliana Ranciaro e deu férias para o Martim. Então, meninas, sejam bem-vindas a mais um episódio de quinta por aqui. Tudo bem? Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos ouve. Olá, pessoal. Voltei, estou de volta. Com voz. Com voz. Muito bom, meninas, muito bom. A gente vai falar de um assunto que permeia a vida de todas nós e possivelmente de todo mundo que está nos acompanhando, que é essa relação entre a imagem real, a imagem que está nas redes e o planejamento financeiro que está por trás disso, não é, Ju? Com certeza. E hoje a gente só tem a Ana aqui para responder, né? Então, vamos conversar com você, Ana, você já escreveu uma coluna com o título "Será que a imagem que você projeta é a sua verdadeira identidade financeira?" Vamos começar falando então sobre essa diferença entre a imagem e a identidade? Eu acho legal mesmo a gente começar por aí para entender essa diferença, que a gente acaba misturando os dois conceitos, né? A imagem, ela está muito relacionada ao que a gente projeta para o mundo, é como a gente é visto, é aquilo visível, é uma imagem que você pode olhar, uma imagem de um pôr do sol, você pode olhar uma imagem de uma árvore, uma imagem de uma roupa nova e uma imagem de uma pessoa. E quando a gente está falando de pessoas, essa imagem que a gente projeta para o mundo, ela acaba sendo moldada a partir dos nossos comportamentos, das escolhas que a gente faz, do ambiente em que a gente convive. A gente acaba criando isso, né, a partir de onde a gente vive, convive, faz trocas, decide, as pessoas nos veem dessa forma. Já quando a gente está falando de identidade, a gente está falando de algo que está muito mais relacionado à nossa essência, ao nosso propósito. É mais como nós somos e não necessariamente como a gente é percebido pelas pessoas. Por isso que muitas vezes há um desalinhamento entre a imagem e a identidade, porque não necessariamente a nossa identidade ela se influencia pelo contexto, ou ela se influencia pelo externo. Já a imagem, ela se mistura bem com essas coisas. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai a uma igreja, por exemplo, você projeta uma imagem ali, desde a sua vestimenta até o seu comportamento, por conta do ambiente que você está inserido. Quando você vai a uma festa à noite, possivelmente a sua roupa, o seu comportamento será diferente, então você vai projetar uma imagem diferente. Só que naqueles dois lugares, você tem uma identidade que você está levando consigo. Então essa é a principal diferença quando a gente fala de uma coisa e de outra. Uma tem muito mais influência com o externo, com o julgamento, com o olhar, e o outro está ali, muitas vezes guardado, armazenado, e a gente nem expõe muito. Quando a gente está falando aí dessa exposição que a Renata trouxe na abertura, de que hoje tudo é muito exposto, a gente está falando que a gente está projetando imagens e não necessariamente identidade. E essa coisa da intimidade hoje em dia está sendo muito compartilhada, que acaba acontecendo coisas que a gente lê por aí, das pessoas adoecendo um pouco, do quão tóxico que pode ser esse ambiente de superexposição, se a gente não tomar cuidado. Então, acho que para a gente começar a conversa aí, pelo menos esses dois conceitos, é bom a gente ter em mente. Boa. Agora, Ana, pensando aqui em tudo que a gente vê da vida que se cria nas redes sociais, que nem sempre é a vida real da pessoa, mas é a vida que ela quer de fato mostrar, como você vinha
tratando essa questão da imagem, eu fico pensando também o quanto a gente é influenciada quando a gente vê e acompanha essas vidas virtuais das pessoas, e o quanto isso pode ser pesado financeiramente para quem se deixa levar ou pelo que vê na rede social ou pelo que quer ser na rede social, né? Isso é super importante que você trouxe, porque a gente faz um storytelling ali, a gente tem um recorte da nossa vida quando ela é exposta nas redes sociais. E vale lembrar que tem gente que trabalha com isso, muita gente trabalha com isso. E essa história contada na rede social, ela carrega bastidores que a gente desconhece. Eu vou até contar um caso pessoal aqui. Eu me exponho bastante nas redes sociais. Eu tenho o canal Dinheiro com Atitude já há bastante tempo, aí desde 2014, desde o comecinho de 2014, e tenho um perfil pessoal, que ele ali tem poucos amigos, né? Eu brinco que é Family, Friends and Fun, que é um grupo bem fechado, que realmente é para os amigos mesmo, quando eu vou em algum evento pessoal e tal. E toda vez que eu apareço lá, que é muito raro, né? Porque também eu uso muito pouco, eu nunca exponho a minha família. Essa é uma regra que eu tenho com meu marido. Ele não gosta, ele é uma pessoa super reservada, ele tem a rede social para me acompanhar, basicamente, e ele não gosta, nunca gostou de se expor muito, ele é uma pessoa bastante reservada, e eu não gosto de expor meus filhos, porque não é uma decisão deles ainda, esta exposição. Claro. Acho que quando eles estiverem maduros, eles vão entender se eles querem ou não se expor. E várias vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas você está casada ainda? Você já se separou? Porque eu nunca vejo seu marido. Eu falo, não, a gente está bem, super bem, ele só não aparece nas redes sociais. E várias vezes eu estou em eventos, eu estou em viagens a trabalho, ou viagem até com amigos e amigas. Então é curioso como também, pelo outro lado, a gente pode projetar uma imagem que até a identidade, né, o offline, é até mais saudável, pelo menos à vista das pessoas, do que qualquer outra coisa. Então, isso é bom a gente ter em mente, que não necessariamente o que você está vendo lá é o que é a realidade. Então, existe uma camada das pessoas que trabalham com isso, então elas expõem uma vida que é uma vida muito difícil de ser alcançada na vida real, mas ela tem fragmentos e que comercialmente isso é muito positivo, e você tem aquelas pessoas que criam essa imagem, e aí que a gente está falando do problema financeiro que pode vir a surgir, e pode custar muito caro, porque nós somos bastante influenciados pela aceitação de como as pessoas nos veem, e quando a gente está falando de projetar a imagem, muitas vezes isso reflete a gente construir uma imagem que pode custar caro. Então, quando você vê uma pessoa com um carrão fazendo uma viagem, você não sabe quanto dinheiro ela tem, você sabe quanto dinheiro ela gastou, se você fizer uma consulta na internet. Mas não necessariamente isso demonstra uma saúde financeira daquela pessoa, mas talvez um alto padrão de gastos. Pode afetar o bolso quando a gente cria uma situação, um cenário, literalmente, para que esse cenário seja exposto, sem a gente ter condição de sustentar aquilo. Ou a gente faz isso de uma maneira excessiva, justamente para que essa imagem projetada, ela consiga mostrar o que a gente gostaria de ser, na verdade. Porque quando a gente compra um produto e a gente se posiciona com aquele produto, né, vai dizer, poxa, eu sei quanto ela gastou, sei quanto aquela bolsa custa, sei quanto aquela viagem custou, a pessoa está ali se colocando numa imagem que talvez por trás, não apenas a identidade, ou seja, o propósito, a pessoa pode estar descasado com aquilo, e mais, a conta bancária pode estar, assim, sendo violentada para se criar, né, para se manter aquela imagem que está sendo criada. Então, pode afetar muito o bolso.
É muito normal que isso aconteça. Existem pessoas mesmo pessoas que trabalham com isso, que têm essa excessiva exposição, elas às vezes até se alavancam, ou seja, gastam mais do que de fato tem, para justamente manter essa imagem e elas conseguirem ter audiência, elas conseguirem ser atrativa no seu negócio, porque as redes sociais, elas são negócios para muita gente, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque afeta o bolso de muita gente mesmo. Ana, você colocou algumas coisas aqui que a gente estava pensando, eu fico conversando com a Rê no paralelo aqui do podcast, tá, gente? Nos bastidores. Aqui. Nos bastidores, Se essa questão de status, se a imagem, ela tem então a ver com essa questão de status, né? E se é isso, como é que a gente faz para alinhar isso com a identidade? Olha, como a imagem, ela está, a identidade, aliás, ela está muito mais relacionada a valores, a propósito, a uma coisa mais íntima, assim, eu acho que a gente tem que ter alguns alertas, e que vale a pena, talvez, a gente prestar atenção nesse sentido. O porquê dessa busca excessiva por ter uma imagem que está desalinhada com a sua identidade. Então, acho que essa é a primeira pergunta, se a gente pudesse fazer assim, sabe aqueles questionários que a gente responde quando a gente vai fazer um check-up médico? Acho que essa é a primeira coisa. Por que eu estou tendo essa necessidade tão grande de expor uma imagem que, às vezes, não necessariamente é o que eu gostaria? Eu estou lá numa vida muito mais glamurosa, mas, no fundo, eu gostaria de ter uma vida mais pacata. Esse acho que tem um questionamento importante para ser feito. O outro poxa, está valendo a pena? Está valendo a pena mesmo eu projetar? E eu acho que vale só um parênteses aqui. Isso não acontece só necessariamente nas redes sociais, tá, gente? Isso acontece, assim, no nosso cotidiano. Como nós temos uma tendência natural da nossa espécie em conviver em grupos, em comunidade, em bando, para nós a aceitação do grupo, ela é muito importante, ela é muito relevante. A questão é se a gente não está tendo que fazer um esforço financeiro muito grande para ter essa aceitação nesse grupo, se a gente está tendo que fazer um esforço psicológico muito grande, porque se isso está tão desalinhado a identidade com a imagem, isso pode trazer consequências de ansiedade, de frustração, de depressão no longo prazo, então isso também tem que se prestar atenção. Poxa, por que eu estou cedendo tanto a isso? E outra, será que a minha identidade também ela é muito clara para mim? Será que eu sei exatamente o que eu quero, o que é relevante para mim, o que é propósito? Lembra quando a gente fez a mentoria? Acho que a gente trabalhou bastante essa coisa do propósito. Várias pessoas ouvirem novamente aqui nossa mentoria, que foi bem legal, a gente teve feedbacks bem interessantes, porque a gente trouxe esse tipo de exercício. Será que eu sei claramente o que eu quero, o que é importante para mim? Será que mais um sapato novo vai me deixar mais motivada para fazer qualquer coisa ou não? Eu tenho outras motivações que eu não sei quais são ainda, e elas podem superar e muito essa minha necessidade de comprar um sapato novo, por exemplo. Então, quando a gente faz esse exercício também de se olhar, né, de se escutar e de entender o que é relevante e o que não é para a gente começa a fazer esse alinhamento. E óbvio que tem uma questão de maturidade, tem uma questão de autoconhecimento que é muito importante, que a gente sempre fala por aqui. Quanto mais você se conhece, mais você entende que é relevante para você ou não. Então, essa talvez seja uma dica importante. Mas o mais, assim, acho que tudo que eu respondi aqui são coisas que são mais subjetivas, talvez mais difíceis da gente definir o delineado dessas coisas, mas tem uma coisa muito objetiva que mostra para a gente, é o saldo da nossa conta bancária, é o saldo dos nossos investimentos. Será que eu estou colocando isso numa balança boa? Será que está valendo a pena eu gastar tudo que eu ganho para estar sempre ali projetando uma imagem que talvez não seja legal, e às vezes você quer projetar essa imagem para você mesmo, né? Às vezes você quer olhar no espelho, você quer estar bem, você quer olhar no espelho e falar, poxa, estou fazendo mais uma viagem porque eu mereço, mas ali dentro, todo o excesso também, essa é a máxima que as pessoas falam, todo o excesso esconde alguma falta. Então, descobrir onde está essa falta, que falta é essa?
E como a gente se autoconhece melhor, eu acho que pode ser um bom exercício aí. Você estava falando, eu estava pensando uma coisa também, quero ver se vocês concordam comigo, mas também tem o contrário, né? A gente falou bastante de quem quer projetar uma imagem de uma vida maravilhosa, de viagens, expor sua intimidade, navegar bem nesses ciclos sociais virtuais, e que às vezes isso pode custar a conta bancária. Mas também tem o contrário, que eu acho que tem muito a ver com o título do nosso episódio, que é quem vê cara não vê conta. Porque tem gente que não está ligando para nada disso, tem uma conta muito bem, obrigada, positiva, investida e tudo mais, mas não deixa transparecer isso, porque a riqueza para essa pessoa não é o status, é diferente. Vocês concordam? Poxa, plenamente. E tem muitos casos, né, que a gente não fica sabendo, justamente pela descrição no qual essas pessoas conduzem a vida delas. Eu queria contar um caso. Tem uma história ótima envolvendo isso. Não chega nem perto de riqueza, coisa assim, mas tem a ver com quem vê cara não vê conta. Eu tinha 20 e poucos anos, era uma repórter em início de profissão, obviamente meu salário não era bom, mas eu ganhei meu primeiro prêmio jornalístico, que era o prêmio da Associação Rio Grandense de Imprensa, que era o prêmio mais badalado do Rio Grande do Sul de imprensa. Ganhei um prêmio e tinha a entrega da premiação. E eu juntei todas as minhas economias para comprar um vestido novo. E pensei, vou comprar um vestido bonito, vou investir um dinheiro no meu vestido, porque vou lá receber o prêmio. Levei meu pai, minha mãe, meu irmão para acompanhar a cerimônia do primeiro prêmio da minha carreira. Eis que um dia saí do trabalho, tinha o dinheiro lá para comprar meu vestido, bonitinha e tudo mais, peguei uma amiga, a Paulinha, e fomos ao shopping. E aí, procurando vestidos, eu sabia mais ou menos até quanto eu poderia investir no vestido que eu queria comprar, e entramos numa loja, não era loja dessas de marcas francesas e por aí vai, mas era uma loja legal e tal. E aí, olhando os vestidos, eu perguntei para a moça se ela tinha algum outro tipo de vestido, mas não lembro que referências eu fiz e tal. E aí ela virou para mim e falou assim, não, o que a gente tem é isso, mas é que as nossas clientes, elas usam joias, ela falou para mim. E eu fiquei arrasadíssima, porque eu pensei, gente, ela não sabe se eu tenho dinheiro ou não para pagar esse vestido. Ela olhou para minha cara, decidiu que eu não tinha dinheiro, porque talvez eu não fosse o padrão das clientes que frequentassem a loja dela. Ela resolveu tirar as próprias conclusões olhando para minha cara e me mandou embora da loja. E eu fui revoltada. Fui embora revoltadíssima. Achei depois o vestido que eu queria, mas o resultado da história... Eu não era uma pessoa rica, obviamente, mas eu tinha o dinheiro para comprar aquele vestido. Eu nunca mais pisei naquela loja na minha vida. Nossa, fez bem. No paralelo, você conta pra gente o nome dessa loja. Conto, eu não passava nem na vitrine de tanto, como fala, ranço que eu peguei da loja, gente. Mas não é clássico isso? A pessoa olhou pra minha cara e decidiu que eu não uso joias como as clientes, por isso eu não posso comprar, não é? Olha, eu vou te falar que eu trabalhei, né, numa loja, num shopping de São Paulo, aqui de São Paulo, um dos shoppings mais requintados aqui de São Paulo, e era uma coisa impressionante, assim, de ver, né? E eu lembro que tinha uma menina que ela era super discreta e ela tinha ido lá umas 2, 3 vezes na loja, não tinha comprado nada, e era jovem, eu era muito nova, imagina, foi antes de eu entrar no mercado financeiro, uma dessas minhas pontes de emprego que eu precisava, sabe? E aí eu trabalhei 3 meses, foi um período super curto, e ela foi algumas vezes na loja, e aí eu acho que ela estava conhecendo, ou ela estava começando a consumir, porque realmente ela era muito nova, devia ter os seus 17, 18 anos. E aí os vendedores chegaram para mim, um dia que ela apareceu, era nova também na loja, e falou, e lá vem aquela menina de novo lá, Ana, sei que vai atender. Eu falei, vou, né, tô aqui para isso, vou lá atender. A menina comprou a coleção inteira da loja.
Ela eles comprou não davam nada a pela grade menina. toda, não dava nada pela Meu menina, Deus. e ela depois ela fez isso todos os meses, e eu achei que daí eu fiquei impressionada negativamente, né? Eu falei para ela, mas você tem certeza que você vai precisar de tudo isso? E olha que eu era parte conflitada, porque eu ganhava por comissão. Sim. E tanto é que não deu certo, né? Porque eu falava para as clientes, elas perguntavam, essa roupa ficou boa? Eu falava, não ficou boa, você não vai usar isso, não, você não usar. Então, assim, fui espirrada da loja menos de 3 meses, né? Mas também porque teve um julgamento ali, e é muito normal, muito normal. Acontece isso muito quando a gente vê em cidades do interior, que as pessoas têm um estilo de vida mais pacato, mais descontraído, você não dá nada para a pessoa porque você não está vendo a conta bancária dela mesmo. Então, assim como eu falei, quando você vê uma pessoa, um carro fazendo uma viagem, você sabe quanto ela gastou e não necessariamente quanto ela tem, o inverso é verdadeiro, porque quando você vê uma pessoa ali super discreta, que você não dá nada para ela, e ela pode ser uma pessoa muito rica. E ali está um alinhamento, ou até aí a gente está falando não de identidade e imagem, mas a gente está falando de identidade e percepção, que a gente tem esse terceiro elemento aí, que é a percepção. Quando você olha uma pessoa, a gente fez um episódio muito interessante falando sobre o mercado de luxo, no podcast lá que a gente tem na CBN, muito interessante, e estava dizendo o seguinte, né, o que é a ostentação? A ostentação, ela não está relacionada à marca, não está relacionado ao objeto em si, que pode ser um objeto mais discreto, ou pode ser um objeto de luxo mais exuberante. A ostentação, ela está relacionada a um indivíduo, é como o indivíduo se porta tendo, né, possuindo aquele bem. E, às vezes, as pessoas têm uma percepção que ela é uma percepção distorcida. Então, você olha uma pessoa super discreta que entra numa loja lá, né, com um chinelo de dedo, aquela pessoa pode ter uma saúde financeira que você desconhece, porque ela está projetando uma imagem que para ela é a imagem que reflete, talvez, plenamente a sua identidade, porém há uma percepção que está relacionada ao julgamento de um terceiro, que acaba criando ali um comportamento para lidar com aquela situação percebida. Então, uma coisa de fato que a gente tem que prestar atenção e não se deixar tanto ceder pelo contexto, porque a gente, a imagem, ela é o primeiro recurso que a pessoa apresenta, mas ele não sustenta, né? Ele não é a única coisa. O que vai se manter é a sua identidade, é o seu jeito, a sua ética, é o quanto você se porta, para que você vá construindo percepções que estejam cada vez mais alinhadas à sua identidade, não necessariamente à sua imagem. Claro. E aproveitando, Ana, que você fechou com esse ponto, a gente falou há pouco sobre alguns episódios da época da mentoria que a gente fez aqui no podcast e falou um pouco na época sobre identidade e imagem e fez um exercício. Vamos relembrar esse exercício para quem teve aí uma mensagem de intriga com esse assunto que a gente trouxe aqui, que é super polêmico, porque acredito que muita gente já deva ter escorregado nessa casca de banana, hein? Esse exercício é bem legal, boa que você trouxe essa aí para a gente relembrar, porque é um exercício que de tempos em tempos a gente tem que fazer. Então, o exercício é o seguinte: convide 3 pessoas, e aí é legal que seja uma pessoa da sua família, uma pessoa próxima, que te conheça, então pode ser o marido, sua mulher, pai, mãe, irmão, então uma pessoa muito próxima. Outra pessoa que seja um grande amigo, ou seja, convive com você, mas é diferente do olhar que um familiar tem. E pode ser uma terceira pessoa do seu ciclo profissional, que é aquela pessoa que você, não necessariamente aquela que você convive muito, que você já colocou na categoria de amigos, mas aquela pessoa que convive com você ali, e você tem alguma proximidade com ela, mas não é uma proximidade tão íntima quanto de um amigo ou de uma pessoa da família. Peça para essas 3 pessoas te descreverem financeiramente, como elas te veem financeiramente. Então, sua família vai falar, né, você é um gastão, você não pensa em guardar dinheiro, você esbanja, não presta atenção nos detalhes, é um pão duro e etc.
Aí seu amigo vai ter uma percepção, porque você vai para balada com ele, você tem até um outro convívio com seu amigo, e no trabalho a gente está falando de um terceiro contexto de convívio. Lembra que eu falei no começo que esses contextos interferem a forma como as pessoas nos percebem e como nós nos comportamos, ou seja, projetamos a nossa imagem. E, por fim, faça você mesmo a sua autodescrição. Como que você se descreveria financeiramente? E aí você pega essas 4 percepções e aí compare uma com a outra e veja se elas estão alinhadas ou desalinhadas. Porque, a depender do resultado desse exercício, você vai descobrir que a sua imagem, ela está muito distorcida daquilo que você quer projetar, ou daquela identidade que você tem, e às vezes você nem se deu conta da percepção que as pessoas tinham de você, ou seja, da imagem que você está projetando. E é um jeito também de você conciliar um pouco mais, talvez você queira trazer à tona mais a sua identidade naquela imagem que você está projetando, ou não, às vezes você fala, poxa, eu tenho aqui uma coisa tão legal, né, tão viva, tão bacana, tão alegre, que eu não estou conseguindo transparecer, deixa eu colocar mais energia nisso aqui. É um exercício importante, eu acho que até de autoimagem, que não deixa de ser um ativo importante para nós, ou seja, isso tem muito valor, e ajuda também a gente a equilibrar, se a gente não está errando o tom, e certamente a nossa conta bancária vai sentir sinais positivos com esse exercício. Gostei dessa parte. Nada como a gente ser verdadeiro com a gente mesmo e com a nossa conta bancária, né, Ana? Ah, sempre, viu? A conta bancária não aceita desaforo, minha gente, não aceita. Muito bom. Vou refazer esse exercício. Eu lembro que na época a gente também fez, lembra, Ju? A gente fez, é verdade. Tava lembrando aqui dos exercícios que eu ficava devendo para Ana, que às vezes eu não fazia lição de casa, né? Ela vivia tomando anotação no caderno. Muito bom, gente, muito bom. Meninas, foi um prazer. Adorei essa conversa. Adorei desabafar a minha história para vocês. Depois eu conto qual é a loja. Nossa, por favor, também. Estou curiosíssima. Gente, que barato. Eu conto em off. Então tá, até semana que vem. Até, gente. Beijo, gente. Outro para vocês. E obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio de quinta aqui no Investidor em Foco. A gente volta na semana que vem, na terça-feira, para falar de mercado e de produto de investimento. Se eu fosse vocês, não perdia. Até lá!